E mais uma vez estamos aqui e eu trouxe três pilares aqui desse livro de 2 Timóteo, esse estudo de 2 Timóteo. É a inspiração, o valor e a utilidade dessa palavra, da palavra do Senhor. E eu fiz aquela pergunta para você, né? Qual o valor que a palavra do Senhor ela é para você? Que valor você está dando à palavra do Senhor nos dias de hoje? E eu tenho aqui, né? Eu fiz um estudo aqui e trouxe aqui para nós entendermos de que nós estamos falando. O autor da carta de 2 Timóteo foi Paulo, né? De acordo com 2 Paulo primeiro, Paulo é o apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, de acordo com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ele deu essa saudação. Por isso ele é considerado o autor da carta 2 Timóteo, porque ele deu uma saudação no capítulo 1, versículo 1, se referindo a Timóteo. E a data que foi escrita esta carta foi 66, 67 depois de Cristo. Paulo escreveu, ele estava na prisão quando ele escreveu essa carta. Provavelmente pouco tempo antes da sua morte, né? Estava no período ali onde ele estava preso, onde ele estava pouco antes da sua morte, nesse período de 66 a 67 depois de Cristo. Qual o propósito que Paulo escreveu essa carta? Ele escreveu essa epístola para fortalecer a lealdade de Timóteo ao Senhor Jesus Cristo, ante o sofrimento que Timóteo certamente enfrentaria. Ou seja, ele deu um norte para Paulo, para Timóteo. Ele escreveu essa carta para Timóteo, orientando a vida de Timóteo, para fortalecer a vida espiritual de Timóteo. Timóteo, apesar de que foi criado no berço evangélico, mas sempre ele fala, Paulo fala em suas cartas, que Timóteo conheceu verdadeiramente a Cristo depois que começou a ser amigo de Paulo. Depois que ele começou a ser amigo de Paulo, ele conheceu o verdadeiro sentido do cristianismo, ou seja, da sua espiritualidade, né? A quem foi destinada? Essa carta ela foi destinada particularmente para a exortação e direcionada a Timóteo, e incluía instruções específicas para ele. Entretanto, como Timóteo e Tito são cartas para serem lidas na igreja de Éfeso, ela serviria também como uma autorização por escrito para Timóteo, para que se cumprisse as instruções que nela contida. E o tema que Timóteo deu para essa carta que ele escreveu? Paulo escreveu. Paulo usou sua epístola para incentivar e a perseverar na vida cristã. Mesmo em meio às dificuldades, às provações, Paulo enviou uma mensagem clara de que a vida cristã era possível somente pela força de Cristo, pela força de Cristo. E esse tema que Paulo nos traz quando ele escreve as suas cartas, suas epístolas, nós sentimos isso, né? Paulo ele incentiva, ele nos incentiva a perseverarmos na vida cristã. Ele nos incentiva, ele nos inspira a perseverarmos mesmo em meio às tribulações, às dificuldades, às provações. Mas Paulo nos inspira através da sua palavra, e é isso que nós vamos estudar nesse capítulo 3 de 2 carta ao Timóteo. Amém?